Vamos retomar o desenvolvimento e entrar na última etapa, então, da audiência pública. Na verdade, eu gostaria de fazer algumas colocações, até pelo seguinte, eu vou fazer até um esclarecimento. Eu imaginava, de início, que a ação civil pública que foi proposta pelo Ministério Público, ela era extremamente abrangente, e é uma peça que, do ponto de vista jurídico, ela impressiona muito. Tá? Então, muito bem redigida pelo meu antecessor. São mais de 200 laudas na ação civil pública. E, do ponto de vista jurídico, como eu disse, era uma peça que impressiona por conta da sua condição extremamente substanciosa, até a matéria em que veio a discussão, ela foi inovadora. Mas ela está calcada, entre tantos pedidos que são feitos, num pedido principal que eu vou ler agora. E, na verdade, tudo aquilo que eu fui direcionando, até na própria tramitação do inquérito, nesse último período, nesses últimos anos, vou até dizer assim, ela estava centrada justamente nessa ideia. E ontem eu já fui surpreendido por conta das coisas que eu ouvi, e hoje ainda fiquei mais surpreso ainda, e já vou esclarecer logo o porquê disso tudo. Então, eu vou ler o pedido aqui. Então, o pedido principal da ação civil pública é o seguinte: requer-se a condenação da Fazenda Pública do município de São Paulo, por seu prefeito municipal, a obrigação de fazer, consistente em apresentar plano de intervenções de curto, médio e longo prazo, sendo que o primeiro deverá abranger seus 3 anos de mandato restante, o segundo, a próxima gestão, e o terceiro, os 2 próximos períodos, para que, num prazo de 15 anos, tenha a cidade de São Paulo resolvido de modo definitivo o problema de alagamentos, de enchentes e inundações. Então, eu parti de uma premissa, ao longo desses, pelo menos, quase 3 anos, de que existia a possibilidade de solução de modo definitivo. E ontem eu fiquei, vamos dizer, extremamente decepcionado quando eles me demonstraram de uma forma patente que isso é impossível do ponto de vista da engenharia. Então, isso foi realmente algo frustrante para mim, enquanto promotor de justiça, imaginar que, dentro de uma estrutura jurídica muito bem elaborada, muito bem montada, uma ação se encaminhava de todas as coisas que estão descritas, tendo como ponto culminante justamente atingir uma solução definitiva para os alagamentos, né? Então, para o problema dos alagamentos, enchentes e inundações. Então, isso, para mim, já foi uma questão que me deixou frustrado, na hora que eu vi, nossa, mas realmente, como o direito e a engenharia são apartados de uma forma quase que absoluta. Muito bem. Mas hoje, ainda eu fiquei mais perplexo por conta do seguinte, porque em nenhuma página dessa ação de 200 laudas houve uma sequer preocupação do Ministério Público com gerenciamento de riscos. E depois eu cheguei à conclusão que o gerenciamento de riscos, que eu até cheguei a fazer reunião, foi a primeira vez que eu tive contato com o Ronaldo, inclusive, ele vai lembrar, né? Então, foi para conversar justamente a respeito de um ano em que nós estávamos nos encaminhando com a expectativa potencial de chuva, que nem veio até, mas, de qualquer forma, foi o primeiro contato que eu tive. Mas a minha ideia quanto a isso, ela era quase que de efeito imediato. Eu estou pensando o que vai acontecer nos próximos meses. E cheguei à conclusão hoje, depois de ter ouvido atentamente tudo que foi exposto, que não era nada daquilo que eu imaginava. Na verdade, quando se fala em gerenciamento de riscos, eu estou até pensando em 15 anos, né? Então, para mim, isso foi realmente algo extremamente surpreendente, né? Por conta vou confessar agora, a minha ignorância a respeito disso. Agora, o que me deixou mais até preocupado, e é disso que eu vou querer conversar agora, é o seguinte: nós, bem recentemente, nós tivemos a aprovação de um plano diretor e uma nova lei de zoneamento para a cidade de São Paulo. Eu tive a oportunidade, porque existe um outro inquérito, que é presidido por um outro promotor, de ver uma exposição em que se falava do PDUI. E lá pelas tantas, um especialista, ele disse o seguinte: não, o plano diretor tem que ser feito depois do PDUI, não antes. Então, só que acontece o seguinte: o que eu acabei de ouvir hoje aqui é que, se vamos ter um plano de gerenciamento de riscos metropolitano,
ele vai influenciar na elaboração deste plano, né, do PDUI, e, obviamente, ele vai ter que influenciar dentro da geração do próprio plano diretor para a cidade. Então, isso me deixou preocupado por conta do seguinte, quer dizer, se eu tenho uma ação civil pública, eu estou discutindo, montei uma audiência pública para poder colher informações com o objetivo de fazer, eventualmente, um compromisso de ajustamento com o Estado de São Paulo e com a Prefeitura de São Paulo, aí, de repente, eu vejo que o norte que eu estava imaginando, primeiro do ponto de vista de engenharia, já estava furado, né? Mas, além disso, a questão é que a própria estrutura que nós trabalhamos hoje, legal, inclusive, ela parte de pressupostos equivocados, né? Então, por exemplo, eu não tenho a menor ideia se, quando foram considerar a elaboração do plano diretor, tiveram algum tipo de preocupação com o que foi colocado aqui. Só que é meu dever ter essa preocupação na medida em que isso me é comunicado e, obviamente, isso pode até vir a ser objeto de cláusulas ou de proposições que eu faça para o Estado de São Paulo ou para a Prefeitura de São Paulo, em função do que for apresentado. Então, eu gostaria de que fosse um pouco mais por todos, né, se fosse possível, esmiuçada essa questão, porque ela me deixou realmente bastante preocupado. Quer dizer, nós temos a necessidade da consideração da bacia, como o senhor colocou, ambiental, né? Então, de levar em consideração que a cidade de São Paulo não está isolada, ela está dentro de uma bacia e o gerenciamento dela tem que ser feito de uma forma coletiva. E dentro disso é que se devem produzir, na verdade, as leis subsequentes. Então, eu gostaria que falasse um pouco mais a respeito disso, e eu nem sei se, na verdade, essas cartas elas foram elaboradas para a cidade de São Paulo e com qual nível de detalhamento e qual foi a preocupação que se tem, porque é mais ou menos o seguinte, ontem ficou patente, quase todos os que falaram bateram na mesma tecla que foi reafirmada hoje, que o maior problema relacionado à questão das enchentes é a questão da hipermeabilização. Então, a expansão urbana, ela foi responsável por conta disso. Inclusive, um dos especialistas que esteve aqui, ele se referiu ao primeiro plano que foi elaborado e disse o seguinte, que na aplicação do primeiro plano, quando eles chegaram na metade da construção das obras, ele já estava, se naquele momento estivesse totalmente concluído, com uma defasagem de 25% da necessidade. E aí houve a necessidade de se elaborar o segundo plano metropolitano e depois o terceiro, que já teve uma visão totalmente diferente. Então, ele saindo só da consideração para as obras de infraestrutura e tudo mais, em referência às grandes bacias, para poder, inclusive, a nível do detalhamento das pequenas, porque chegaram à conclusão que, até por conta desta ocupação, elas geravam um impacto cumulativo muito grande, até em função do assoreamento, e eles bateram na tecla do assoreamento do Tietê, dizer, não, o que foi dito hoje aqui também, né? O Tietê, ele é o receptor de tudo. Então, não importa a distância que estiver, se as coisas são permitidas ou são feitas em outros locais, elas acabam, por último, chegando no Tietê. Então, eu gostaria que discorressem mais um pouco a respeito dessa situação, porque ela me causa preocupação. Quer dizer, nós acabamos praticamente de aprovar um plano diretor e uma lei de zoneamento. Aí, em outro contexto, já de cara, já me diz, não, mas o plano diretor não deveria ter sido feito, atualizado, antes de se fazer um plano integrado, que seria para a região metropolitana inteira. E detalhe, eu confesso que nunca tinha ouvido falar da preocupação quanto a essa questão de plano diretor ou do plano integrado, de se falar em gerenciamento de riscos. Realmente, eu entendo a própria colocação, não, eles tinham todos montados os seus setores e o nosso não existia, e nós tivemos de conquistar esse espaço. Então, eu confesso que fiquei surpreso por conta dessa situação, mas eu gostaria, então, já passo a palavra, não sei quem quer falar por primeiro, mas eu gostaria que discorressem a respeito disso. Então, na verdade, promotor, a gente, quando fala dos planos diretores, quer dizer, eles vêm desde o Estatuto das Cidades, que é de 2002, cobrando isso. O que a gente entende muitas vezes é que quem está por trás da elaboração desses planos, tá?
não querendo colocar, mas muitas vezes são profissionais que enxergam a cidade como se ela tivesse um meio físico igual, né, que não são da nossa área. Tanto é que a própria questão do PDUI, que vem na questão de tentar amarrar e criar um padrão para a região metropolitana, essa questão do risco estava muito atrelado a moradias em áreas de habitação. Por isso que quando a gente fala de conquistar, a gente teve que convencer esses técnicos, e a nossa sorte é que a Sânia, né, ela já conhecia essa discussão de risco de Santos, e numa das reuniões, ela falou, não, eu acho que é importante inserir o risco, porque eles acham assim, o risco está presente em todas as outras estruturas, meio ambiente, mas ela tem que estar lá para ela poder dizer, olha, nós temos que fazer essa amarração. E uma das coisas importantes, por exemplo, que o Estatuto da Cidade cobra, que a gente reforçou aqui, é que em áreas em que esse meio físico não é adequado, eu não posso ocupar. Então, com o PDUI, o que vai acontecer? Na atualização desses planos diretores, a Câmara Temática vai ser um ente que vai dar diretrizes em cima dos mapas que já estão no SIM. Então, o técnico de uma cidade que vai fazer a atualização do plano diretor, ele tem o SIM como uma referência. Só que, em função de não ter um mapa numa escala adequada, a Câmara Temática entra como aquele, olha, aqui, de fato, você não vai poder ocupar na linha do que a Kátia está falando. Então, a gente está, vou dizer, colocando um obstáculo, não é isso, mas mostrando para eles que eles têm que atentar para isso. Porque, muitas vezes, o cara pensa que planejar uma cidade é pegar uma membrana de borracha e vestir em cima. Tanto é que você tem casos em Cajamar, por exemplo, conversando com o colega da Defesa Civil, é uma área que teve lá o problema cárcere de afundamento. E ele falou, pô, cara, estão querendo aprovar um grande conjunto habitacional, não sei, numa área que tem calcário. Então, essas questões nos deixam muito preocupados. Por isso que quando a gente fala que foi uma vitória, porque a gente sabe o que já aconteceu de problema, não estou falando só de afundamento, mas de N outras coisas, por não levar em conta no planejamento a questão do meio físico. Tá. Ele até está implícito no próprio Estatuto da Cidade, que tem que ter lá a carta, mas eles não levam em conta. E uma das coisas importantes também, que eu estava falando até com o Brandão, hoje tem um problema muito sério. Nos municípios que estão na lista do Ministério da Integração, que tem áreas de risco, muitos trabalhos foram feitos pelo IPT, pelo IG, pela CPRM, mas muitos estão na gaveta das prefeituras, porque não existem profissionais em condição de pegar esse material que o senhor viu, que é instrumento, e botar em prática para alimentar isso. Então, num trabalho que a gente faz no sistema Confiacre, a gente aprovou uma PL a nível federal, que até eu queria ver se eu pode ajudar a fazer aqui em São Paulo, que nesses municípios, os CREAS têm que procurar o Ministério Público e cobrar das cidades esses profissionais. Do mesmo jeito que eu tenho que cobrar um profissional que vai construir uma casa, para tratar o risco como deve. Porque muitas vezes você não tem pessoal qualificado para entender que o risco tem que entrar no plano diretor. Então, esse é um gargalo, e, na verdade, por exemplo, quando você pega uma cidade, por exemplo, tem bastante arquiteto e engenheiro que é um profissional consolidado. Não é nada contra o engenheiro, mas falta, às vezes, o profissional do meio físico. Então, quando a gente coloca aqui, tem 4 novos geólogos em São Paulo, é porque é importante ter esse profissional. Não que ele é melhor que qualquer outro, mas ele pode, nessas questões, discutir de igual para igual com a questão do ordenamento territorial e do plano diretor. Então, é uma briga que tem que bater um pouco nessa tecla. Porque acho que muita coisa foi feita sem o olhar do meio físico. Apenas com o olhar urbanístico. Tipo, eu posso ocupar em qualquer lugar. Só que hoje nós estamos pagando um preço caro por causa disso. Então, eu entendo bem que o caminho é esse. Então, quando a gente comemora que a gente conseguiu botar a risco lá, porque a gente sabe, não que isso vai inibir que isso continue acontecendo, mas com certeza vai ter condição até das entidades, né, e a própria estrutura que está no dia a dia da gestão do risco, possa acionar a gente para a gente poder acionar e cobrar de fato que eles façam isso. Queria complementar algumas coisinhas, então acho que é bom deixar claro que você tem um momento que as cidades fazem os seus planos diretores, que isso vem do passado, né? A gente passa por um processo histórico da gestão de riscos, onde os desastres de 2008 e de 2011 do Rio de Janeiro, eles foram fundamentais para essa política se estabelecer, né? E os trabalhos que a gente vinha fazendo aí há 20, 30, 40 anos em risco, realmente ele aparece isso, né, na pauta, na agenda, né, que então não aparecia.
Porque a gente, pelo desastre é que a gente vai entrar nessa história, não é pelo risco, é pelo desastre. E o risco, ele está presente cada vez maior. A gente espera só o desastre é um evento, né? Mas as situações, elas se perpetuam. Né? E a gente, quando conseguiu colocar esse tema na pauta, foi que nós conseguimos demonstrar a necessidade de se conhecer essas limitações do meio físico. As cartas geotécnicas são de 1980, Prandini, Santos, nós estamos falando de 79 a 80. Né? E quando é que ela aparece na lei? Em 2012, né? Onde foi entendido, compreendido que para você ocupar o terreno, você que tem que conhecer a sua limitação e a sua potencialidade. E aí o que foi feito? A carta geotécnica tem uma alteração no estatuto da cidade, onde obriga os municípios a elaborar suas cartas geotécnicas. Então, esse momento, ele é um marco importante, onde você mostra a necessidade desse instrumento estar incorporado. Como a lei não foi regulamentada ainda, a gente fica nessa discussão. Mas no caso de São Paulo, essas cartas, elas já existem? Carta de São Paulo atuais? Não tem uma atualização, né, Ronaldo? Mas ela existe, aqui existe. Agora, o quanto elas conversam, né, com o plano de riscos, aí eu não sei como funciona isso dentro da gestão. E é isso que a gente está discutindo, onde esses temas, eles têm que ser integrados nessa discussão. Então, vai ter uma revisão de plano diretor, vai ter que incorporar essa discussão do risco. Por exemplo, ontem eu fiz um questionamento do seguinte: se a gente fizer uma comparação do plano diretor anterior do atual, nós vimos que muitas áreas que eram destinadas à proteção ambiental no plano anterior, elas passaram a ser áreas para interesse social. Mas acontece o seguinte: a única razão que levou isso foi o reconhecimento efetivo de que essas áreas estão ocupadas. Mas veja, dentro da própria lógica que foi apresentada ontem, o que ocorre? Parte do, vamos dizer, do insucesso ou da ineficiência das obras que foram feitas para controle ou para erradicação das enchentes, elas foram impactadas, na verdade, o resultado delas, justamente pela presença desses tipos de ocupação, que são todas irregulares, e que acabam não só aumentando o assoreamento, mas elas também acabam diminuindo a área de permeabilização e gerando os outros tantos problemas que foram ditos aqui também. Mas, por exemplo, não se tem notícia se quando desse processo de reclassificação, que depois ficou detalhado na nova lei de parcelamento do solo urbano, se teve realmente uma preocupação com essa caracterização. Porque, assim, se dentro de uma carta eu considero essa área como não sendo urbanizável, e ela está sendo urbanizada por conta da segregação, por conta da necessidade econômica e tudo mais, o resultado que se produz lá vai ser negativo em termos gerais. Então, por exemplo, como é que nós vamos pensar numa medida, por exemplo, de tentar controlar, porque já que não dá para terminar, né, com o problema, e mesmo depois que vocês falaram das variações, aí a coisa fica mais dramática ainda, né? Então, nem isso a gente tinha pensado por ontem, vamos dizer assim. Mas veja, dentro disso, não dá para se imaginar alguma coisa para 15, 20 anos sem que você tenha recuperação da condição de drenagem, ou seja, da consideração do... Não, drenagem não é a palavra correta, é da permeabilização. Quer dizer, se nós não tivermos uma ampliação da permeabilização no intervalo de X tempo, todas as condições que foram descritas por eles, e ainda mais acrescidas essas variações e tudo mais, vão ser muito mais dramáticas, de controle muito mais difícil. Então, a questão não é só dizer, olha, o quanto é que eu fiscalizo ou o que eu não fiscalizo. No fundo, existem áreas que hoje já demonstram que elas precisam ter um rearranjo, como vocês citaram no caso da Zona Leste. Porque elas já são ilhas de calor e elas já são locais
em que, por si só, elas já fazem uma atração maior das chuvas. Então, você vai ter uma condensação maior lá, e por conta dessa precipitação, como, no fundo, nós temos água em São Paulo para tudo quanto é lado, vamos considerar assim, né? Então, isso vai acabar agravando. Mas, por exemplo, na elaboração do plano diretor, não sei se houve essa preocupação. O que se sente é que houve simplesmente uma resposta a uma demanda social. Então, por exemplo, eles fizeram os gráficos e disseram mais ou menos o seguinte, que foi aqueles que vocês foram mostrando dos anos. Então, quando foi feito um projeto, eles trabalham, foi assim que eles explicaram, com intervalos de 100 anos, com intervalos de 40 anos, e são coisas muito grandes. Só que nesse intervalo de... Então, por exemplo, o professor Júlio, ele pegou e apontou o seguinte, quando ele estava falando da questão da licitação. Ele disse, não, mas nós tínhamos 5 que fizeram parte da licitação para poder fazer o primeiro plano, e um deles só que ele levantou os dados referentes à urbanização, e ele não foi quem venceu a licitação. Então, quer dizer, não se levou em consideração, então todas as obras foram empreendidas, se passou a tudo isso, e, no entanto, a correspondência de população para o intervalo, ela foi em milhões superior àquilo que eles talvez tivessem estimado. E por isso o resultado da ineficiência do sistema, e por isso que o Rio Pinheiros e o Rio Tietê, que eles achavam que nunca, né, iria transbordar, transbordou. Quer dizer, o nunca, né, como aqui, a gente fala, de modo definitivo é a mesma coisa do que o nunca, né? Então, não cabe uma coisa nem num espaço nem no outro. Mas por isso que eu fiz essa colocação. Porque a impressão que eu tenho como promotor de justiça é o seguinte, por exemplo, nós, como promotores, quando nós discutimos, por exemplo, a questão do Estatuto da Cidade, a gente sempre fala da participação popular. Então, a participação popular, ela norteia todo o processo de exigência. Olha, não houve participação popular, por exemplo, para poder produzir uma lei de uma operação urbana. Vamos fulminar essa lei, vamos reconhecer que ela não que dentro do nosso sistema ela é até inconstitucional. Só que, por exemplo, dentro dos parâmetros, ninguém pegou e discutiu a questão do ponto de vista que você acabou de falar. Então, dizer, olha, mas espera um pouco, em função do próprio Estatuto da Cidade também, existe algo que eu tenho de adiante. Então, qual vai ser o efeito prático das cartas geotécnicas que vão ser feitas? Então, por exemplo, eles vão fazer um empreendimento, mas se eu já utilizei a carta para poder fazer a própria fixação do plano diretor e depois do próprio zoneamento, eu não teria grandes dificuldades. Veja, essa região, eles estão querendo fazer determinado tipo de empreendimento, qual é o impacto, vamos segurar ele por quanto tempo? Não, a condição da bacia hidrográfica é permanente, não existe um quanto tempo, ou é sim ou é não. Né? Essa seria a lógica, pelo menos dentro disso. E não me parece que seja o que ocorreu até agora. Né? E nós até fizemos, veja, o Ministério Público ele tem acompanhado a produção de leis importantes. Então, ele acompanhou a produção do plano diretor, depois ele acompanhou a produção da nova lei de zoneamento, mas esse tipo de discussão não surgiu. Fora os problemas que a própria tramitação possa ter, mas isso sequer fez parte da essência da discussão. Então, por isso que eu fico até preocupado dentro disso, e até para poder considerar, muito bem, será que não existe um conteúdo mínimo, do ponto de vista agora de gerenciamento de risco, que tenha de ser exigido do próprio Estado para poder fazer, então, o plano diretor, o plano integrado? Quer dizer, essa é uma questão a ser colocada. Então, porque, veja, dizer, não, vai depender dos nossos legisladores para poder ver o que eles devem fazer, mas, veja, as obrigações do Estado, se elas são reconhecidas dentro da necessidade da própria sobrevivência, da própria cidade, que é mais ou menos isso que vocês estão colocando, então, essas exigências, elas não podem depender só do humor de um deputado estadual, elas deveriam fazer parte de um compromisso assumido pelo próprio Estado, em função da gravidade daquela situação. E é por conta disso que eu ainda gostaria que vocês colocassem mais algumas colocações a respeito disso, até para poder realmente pontuar, olha, o que do ponto de vista da obrigação, deveria se constar
dizer que existe algo que foi feito em 91 parece que é um pouco longe, né? E ainda mais se a exigência ela é de 2010 para frente, então existe um descompasso grande dentro disso. Então, essas situações, elas estão realmente encaminhadas, por exemplo, dentro da comissão e dentro da participação que ela tem no acompanhamento da elaboração desse plano, isso é satisfatório ou não é? Ou existem coisas que realmente deveriam ser postas muito claramente para que o Estado realmente fosse obrigado a fazer, como é no caso da Prefeitura. Então, por exemplo, a Prefeitura, do ponto de vista desta ação, ela é obrigada a fazer a elaboração de planos de curto, médio e longo prazo. Só que isso não está distrito só às obras de infraestrutura, que foi o que nós imaginamos, vamos dizer assim, quando essa ação foi proposta. Não, isso vai além disso, vai também dentro de toda a parte do planejamento, do gerenciamento. Mas, então, eu gostaria, se fosse possível, que vocês, só para poder fazer realmente o encerramento, se alguém quiser, né, discorrer mais um pouco a respeito deste aspecto, mas não só do ponto de vista, olha, o que seria ideal. Estou dizendo do ponto de vista realmente, olha, da relação que nós temos, o que deve ser exigido, ou seja, o que o Estado de São Paulo e a Prefeitura de São Paulo, eles, enquanto obrigação, para efeito permanente, porque uma das coisas que realmente acontece, e essa ação ela é inovadora nesse aspecto, é o seguinte, geralmente o governante ele pensa só num intervalo de 4 anos. Só que nós estamos dentro de um tema que a própria exposição que foi feita ontem, ela mostra que são planos que foram desenvolvidos em mais de 20 anos. E eles têm consequências, e essas consequências, dependendo de como for o processo, por exemplo, da permanência das ocupações, ou seja, da ineficiência do controle da permeabilização do solo, ele simplesmente só vai se agravar. É dizer, não, mas eu tenho uma estrutura, essa estrutura não funciona, mas veja, se a gente for pensar isso para efeitos até globais, isso é a própria destruição do planeta inteiro, né? Então, as coisas têm que acontecer no nosso quintal também, não é só para os outros que têm que ter qualquer tipo de preocupação quanto a isso. Mas, agora, no plano concreto, o que é que nós podemos imaginar em termos de exigência de reconhecer? Não, olha, existe uma margem que as pessoas podem discutir por vários aspectos, mas existe um conteúdo mínimo, e esse conteúdo mínimo ele deve ser exigido, porque isso é o que norteia, por exemplo, um promotor, para ele poder dizer aquilo que deve ou não fazer parte de um acordo com a Prefeitura, como foi há alguns anos atrás, quando foi feito o acordo com o IPT, a respeito da, vamos dizer, da prevenção do desastre, ou seja, na ponta da ponta da ponta, para poder saber quais eram os locais em que você tinha o risco alto e muito alto, em que as pessoas poderiam acabar até sendo mortas. Só fazer uns comentários. Acho que a Lei 12.608, ela nesse sentido, talvez até um pouco parecido com a Lei do Meio Ambiente, porque ela cita lá as obrigações assim, do Estado, do governo federal, do Estado e do município, e todos têm as atribuições lá e, de alguma forma, são concorrentes ou complementares, em alguns casos, né? Então, por mais assim, de que São Paulo, em algumas situações, a grande maior parte das bacias cobrem outros municípios, acho que é válido São Paulo, ou cada município, ter o seu plano. Pelo menos, ele vai chegar, olha, aqui eu resolvo parte, mas pelo menos eu vou ter o compromisso de ter que conversar com o meu vizinho, porque senão ele não vai... quer dizer, ter esse compromisso de pensar a bacia integrada já vai ser muito importante, porque esses limites de municípios nossos aqui é o fim do mundo, né? Ninguém é dono, ninguém sabe quem é, ninguém cuida. Então, essa é uma questão importante. Outra questão é essa questão da temporalidade, né? De quem vale primeiro. Eu acho assim, por exemplo, o PDUI, acho que ele foi adiado para 2021, né? Então, ele, na verdade, tem esse prazo e possivelmente vai usar esse prazo até 2021.
Então, assim, as coisas não podem ficar esperando essas leis serem aprovadas. Na verdade, ele foi adiado porque ele caracterizava improbidade administrativa. Então, foi só por conta disso. Sim, porque não foi feito exatamente a lição de casa. Né? Por isso, porque senão haveria caracterização e teria de gerar responsabilidade do governador, inclusive, pessoal. Sim, exatamente. Não, o pessoal está bastante preocupado com isso. Mas, enfim, assim, se o PDUI sair até lá ou antes, enfim, acho que é isso, tem que se esperar o próximo plano diretor para atender essa diretriz maior, né? Porque São Paulo está dentro da região metropolitana. Mas não que as ações tenham que esperar o próximo plano diretor. Eu acho que, não, olha, eu estou atendendo o PDUI que tem que ser atendido, né? Por exemplo, a gente está trabalhando no nível do Estado, num instrumento que o Estado de São Paulo, por incrível que pareça, não tenha, é o zoneamento ecológico econômico do Estado. Que aí é a mesma discussão. Foi assim, um trabalho de convencimento colocar a gestão de risco dentro do zoneamento ecológico econômico. E está lá, assim, estamos, né, tentando fazer isso. Quando sair o zoneamento ecológico econômico, também ele vai interferir nos zoneamentos metropolitanos, nos zoneamentos dos planos diretores, mas vai saber lá quando vai sair, né? Em relação assim ao objetivo assim do processo da ação civil pública, o que me parece que assim, por exemplo, a gestão de risco, conceitualmente, ela vem responder essa impossibilidade de ser definitiva, porque é exatamente isso. Né? Mas a gente tem que, talvez, eu gosto muito de trabalhar assim, com níveis de gestão, né? Olha, a gente tem um nível de gestão que é as estratégias. Então, por exemplo, para a cidade de São Paulo, quais são as diretrizes de gestão de risco? São Paulo tem, não tem? Está no plano diretor? Então precisa ter, né? Que aí passa pelas diretrizes. Aí o segundo nível é o nível de planejamento. Tá, para atender essas diretrizes, quais são os planos da cidade de São Paulo, ou, enfim, da região metropolitana? E um terceiro nível é o gerenciamento. Ela vai andar, você vai andar com esse plano ou não? Essa questão da continuidade, acho que a gente tem que garantir isso aí, olha, eu tenho diretrizes que são mais longas, né? Eu posso fazer diretrizes para 15 anos, para 20 anos, ou para 10 anos, enfim. Né? Normalmente, a gente tem sempre, por exemplo, ZE, esses planos diretores têm até falam, são 10 anos. Em termos, é curto, mas, enfim, está lá. E o planejamento ali, de 4, de 8, enfim, de 12 anos. Né? E aí, assim, outra coisa que, por exemplo, a minha visão, porque quase que eu trabalho com isso, como que é o diagnóstico? Né? A gente tem um diagnóstico geral, depois tem um diagnóstico por subbacia, e aí envolvendo, aí entra essas escalas que a Kátia discriminou também, né? Mas olha, São Paulo, qual que é a visão geral de São Paulo? A gente tem? Precisa ter, porque para mim ter diretrizes, para mim planejar. Aí eu vou por quantas subbacias tem? Olha, são tais subbacias. Tem a proposta lá do Ronaldo, até de bater com a do gerenciamento de recursos hídricos, que às vezes nem é uma subbacia, é mais uma unidade de gerenciamento ali de recurso hídrico, né? Às vezes não é tão fisicamente aquele conceito da subbacia, mas... Então, qual o diagnóstico de cada uma e aí quais as ações para cada área dessa? Porque quando eu planejo, quando eu gerencio, aí eu vou estar nessa escala mesmo, das subbacias, né? Sim, mas a pergunta é a seguinte, isso existe hoje? Essa é a questão, porque é o seguinte, veja, quando a gente pega uma lei, a única coisa que você estabelece é quais são as competências, certo? Então, isso não é o suficiente para você concretizar alguma coisa. Você fez um processo em que você foi do macro e chegou até o micro. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte, isso existe? Veja, por que eu estou perguntando isso? Porque assim, por exemplo, vamos pensar em função dos planos metropolitanos que foram feitos. Eles foram feitos pensando no seguinte,
Num primeiro momento, eles descreveram da seguinte forma: nós vamos alargar canais. Isso resolveria, em tese, o problema. Depois, eles chegaram à conclusão de que isso não resolvia os problemas e passaram para a etapa dos piscinões. Hoje, já dizem que os piscinões também não resolvem. Ou seja, mas de tudo que eles falaram, o que me destacou mais é a questão da urbanização. O problema está todo ligado à urbanização. Ou seja, não adianta você querer discutir se você tem uma técnica ou tem outra, mesmo porque um deles disse, não, por que você deve abandonar a outra técnica, você não deve utilizar as duas ao mesmo tempo, porque em determinada circunstância, às vezes uma é, do ponto de vista de engenharia, mais adequada, e no do outro pode ser outra. Mas veja, todos partem do mesmo pressuposto. Qual? O problema está na urbanização e essa está totalmente descontrolada. Então, todo mundo diz, não, ela está descontrolada. Aí disseram, mas sim, mas, pera, se você faz uma previsão de algo que é para durar 100 anos, ou para 40 anos, do ponto de vista de estrutura, você não tem que prever o quantas pessoas vão existir daqui a 100 anos, ou daqui a 40 anos, não é a lógica. Isso não foi feito. Aí eu perguntei, sim, não, mas veja, segundo eles acreditam que nós estamos vivendo um processo de desaceleração. Ou seja, nós tivemos uma curva muito ascendente e essa curva ela está desacelerada. Sim, mas ela está desacelerada quanto? Nós vamos ter, daqui a 40 anos, 40 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo? Será que isso é compatível com qualquer condição de sobrevivência? Vai captar água aonde? E daí por diante, os outros tantos problemas. Mas veja, o nível de detalhamento que você colocou é a pergunta, mas isso existe? Ou ele só existe como uma ideia abstrata? Então, eu tenho toda uma construção de sistemas legais, e sistemas legais eles induzem a que isso exista do ponto de vista de competência, mas não tem. Então, eu não tenho dentro daquelas cartas, aquela mais detalhada sobre aquela situação, para poder dizer qual é a área que ela é urbanizável ou que não é. Então, isso existe em termos concretos ou não? Eu estou perguntando isso pelo seguinte, porque do ponto de vista do que foi apresentado ontem, ninguém nem de longe tocou nesse assunto. O que se falou foi em obras, basicamente. Todo mundo que sentou aqui ontem era engenheiro, para começo de conversa. Então, a visão que eles tinham é assim, obra, é cálculo matemático. Então, eles dizendo o seguinte, olha, eu tenho um cálculo e eu vou fazendo meus mapas matemáticos e, em função disso, eu sei o quanto é que eu vou poder fazer de drenagem. Foi basicamente, quer dizer, a estrutura macro que se pensa de 20 anos, ou que se vai pensar para os próximos 20 anos, ela está calcada nesta ideia. Ela não está calcada naquilo que foi exposto hoje aqui. E detalhe, as pessoas que falaram aqui ontem são justamente aquelas que executam a política macro do Estado e a política macro do município. E as divergências que eles têm, elas são só se você deve ou não ter piscinão, e etc, etc. Então, veja, mas todos eles dizem o seguinte, não, eu tenho um imponderável, qual é? A urbanização. Eu não tenho controle sobre a urbanização, então eu não posso te dizer, em termos reais, o que é que vai acontecer daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30, daqui a 40 anos. Eu falei, mas você não prevê uma obra que está dizendo que tem uma duração de 100 anos? Como é que ela tem uma duração de 100 anos? Eu vou para o plano muito concreto. Existe um inquérito civil que ele trata de um córrego chamado Uberabinha, que fica lá ele fica na região de Moema, né? Então, ele sai lá e vai recebendo vários afluentes, ele sai da altura do Tribunal de Contas do município, que é uma área que inunda do lado da 23 de maio, e ele tem, em toda a sua extensão, uma viela sanitária. Eu passo em Moema com frequência e nunca vi viela sanitária, aí o inquérito revela. Todos os condomínios que estão em Moema fecharam essa viela, por vários motivos. Então, você pega uma foto aérea, você vai vendo que ela é totalmente desconexa. Se você tem um rio canalizado, ele é reto, né? Então, como é possível que as massas vamos dizer, de cobertura vegetal, elas sejam todas recortadas e não conseguem fazer uma linha reta? Ou seja, ninguém sabe mais onde que está a viela sanitária. Essa é a verdade nua e crua. Então, o inquérito está tentando fazer o levantamento dela, e etc, etc. Mas veja, aí, numa das reuniões, eles me trouxeram a seguinte informação. Quando foi feita a canalização deste córrego, eles calcularam a vazão que ele receberia em 40 anos, ou em 60 anos. Agora eu estou meio confuso quanto ao período.
Só que acontece o seguinte, eles não levaram em consideração, quando fizeram esse cálculo, o volume de urbanização e verticalização que aconteceu em Moema. Então, eu disse, hoje Moema não tem nenhuma permeabilização de solo, é zero, praticamente. Quando começou um dos inquéritos, veja a situação. A notícia, numa portaria de um prédio que foi construído, durante uma chuva, você forma uma coluna de água de 2 metros, no intervalo de 40 e tantos minutos, que é o suficiente para você pegar e matar uma pessoa afogada dentro da portaria. Depois aquilo vai dar vazão e vai desaparecer, mas durante um período de 40 minutos, você forma uma coluna de 2 metros dentro de uma área totalmente urbanizada de São Paulo. Quantas vezes isso aconteceu? Não sei, mas na repetição é mais ou menos assim. Toda vez que cai uma chuva muito forte lá, se não chega a 2 metros, vai para 1,20 m, 1,80 m, o que for. Por quê? Porque quando eles fizeram a obra, eles não levaram em consideração o impacto que a impermeabilização do solo provocaria no fluxo de água. Quer dizer, hoje o fluxo de água, mesmo que ele, durante o ano inteiro, nem de longe, ele seja o suficiente para gerar o refluxo da galeria, ele chega a um ponto de que em determinados locais, pela topografia, ele concentra uma coluna de 2 metros de água. Então, isso, vamos levar então para o macro. O que eles fizeram a apresentação, ele não dá uma resposta adequada quanto a este elemento. Ou seja, não, eu não tenho controle da urbanização. Mas veja, que vocês reafirmaram novamente, a questão da permeabilização do solo, ela é fundamental na equação de todo o gerenciamento. Porque quanto mais impermeabilizado, pior vai ficar a situação e nessas variações ela pode chegar a situações de catástrofe. Por isso eu volto a perguntar, tudo isso que você acabou de falar, ele existe em plano concreto ou ele é só uma ideia abstrata? Então, por exemplo, a gente viu, o Ronaldo apresentou alguns exemplos aqui que existem, né? Aricanduva, que existiam iniciativas ou foram interrompidas, então, assim, essa questão da informação, ela é bem complicada, porque é o círculo vicioso. Olha, eu não tenho informação, então eu não posso agir, e eu não posso agir, eu não gero demanda para informação. Eu acho assim, que a gente tem que usar a melhor informação possível. Por exemplo, esse mapeamento de 1 para 10 mil, a gente não tem para a cidade de São Paulo. Mas a gente vai esperar gerar... Não, nenhum. Nenhum. Foi feito para o Grande ABC e agora para alguns municípios, né? Tem a carta geotécnica de 91, né? Tem que ser. Então, por exemplo, é o ideal? É o ideal. Mas a gente não pode esperar, né? Por exemplo, o Grande ABC é um processo que dura 3 anos, enfim, é um processo demorado. Mas em alguns locais tem, por exemplo, esses aqui experimentam, não, mas, por exemplo, alguns estudos de subbacias tem. Mas meu ponto é o seguinte, que a gente tem que agir com um grau de maior ou menor incerteza. Se eu não tenho 1 para 10 mil, eu tenho 1 para 25. Então, essa é a melhor informação. O meu plano ele vai ser mais incerto, mas não é justificativa para não ter o plano. Entendeu? Assim, o meu grau de incerteza é maior. Olha, eu sei aqui que essa mancha 1 para 25, ela me apontou aqui. Então, o trabalho do DAE faz isso, ele tem uma legenda lá que eles, né, até surpreendente, olha, que é área para remoção. Não, sim, né? Então, é área para remoção como se eu estudasse 1 para 3 mil? Não. A gente tem que tomar cuidado. Mas o plano tem que falar isso aqui, olha, pelo menos uma parte desse remoção, 1 para 25 mil, eu vou ter que fazer, porque é onde todo ano está morrendo gente. Né? Não que ele vai atacar o que está no 1 para 25 mil de uma vez e ser definitivo, né? Voltar ao definitivo. Mas não, olha, dentro desse 1 para 25 mil, eu tenho um grau de incerteza maior.
Mas se eu pegar os eventos, eu vou definir áreas críticas, que aí eu vou lá, eu não posso fazer uma área de campo, uma vistoria de campo, um estudo em tudo, mas nessas áreas aqui prioritárias eu vou remover. Né? Por exemplo, no Tietê, Pantanal, até com problema lá da obra, não sei bem, o pessoal fala, mas literalmente as casas estão caindo no rio. Então, isso você não pode esperar ter a carta de aptidão para ir lá remover, porque isso, olha, no 1/25.000 fala que tem que ir para remover. Eu estou tendo 10 eventos por ano aqui, ou 10 casas que caíram. Então, eu vou lá e, realmente, essa vai ser uma área prioritária. Né? Eu acho assim, total, por exemplo, esse estudo aí de perdas econômicas, tal, eu acho que o Estado de São Paulo tem um nível de conhecimento que nenhum outro Estado tem. Então, a gente não pode esperar ações por falta de instrumentos, por falta de dados. Olha, o grau de incerteza é maior, mas eu tenho para São Paulo um mapeamento de inundação 1/25.000. Nenhum outro estado tem. Assim, a região metropolitana, na verdade, é a região metropolitana inteira que tem. Né? Então, tá bom, minha incerteza é maior que a carta geotécnica, 1/10, mas eu tenho que agir, eu já tenho instrumentos para agir. Do ponto de vista legal, não tenho muita coisa a acrescentar, mas do ponto de vista aí, técnico, né, eu poderia dizer, por exemplo, que você falou, a gente vê que 1 milímetro, quando a gente fala em 1 milímetro, a gente está falando em 1 litro d'água por metro quadrado. Né? Não é muito difícil a gente ter chuva de 50 milímetros em meia hora, 1 hora. Tá ok? Então, você imagina você, num quadrado de 1 metro, né, 1 por 1 metro, você jogar 50 litros d'água. Isso, mesmo que você jogue aos pouquinhos em meia hora, se você tem um solo permeável, é uma coisa. Agora, se for um solo concretado com um ralinho, tá, isso vai ser um problema grande. Agora, você, levando em consideração que uma nuvem dessa cumulonimbus tem 10 quilômetros de diâmetro, por exemplo, se a gente multiplicar aí esses 50 por 10.000, né, nós estamos falando em 500.000 litros d'água, e se for tudo impermeabilizado, vão ter que correr para algum lugar. Tá? Então, aí a gente vê que, realmente, quando você está no ponto mais baixo, a água não sobe devagarzinho, que foi o que você falou, que sobe 2 metros de água dentro do condomínio lá e pode matar alguém. Então, a pessoa está achando que a água vai subir aos poucos. Tá? Isso não acontece. Toda aquela água vai para aquela região mais baixa e sobe de uma vez. Surpreende muita gente. Tá? Tem a questão... Deixa eu só ver, eu levantei alguns pontos aqui, só para eu lembrar, né, que eu tinha esquecido. Tá, temos um estudo importante também do Augusto, ele pegou aqui no IAG da Água Funda. O IAG, o Instituto Astronômico Geofísico, ele tem uma área ali entre a Secretaria da Agricultura e o Jardim Zoológico, na Miguel Stefano. E ele fez um estudo lá, e ele chegou à conclusão que cada árvore manda de volta para a atmosfera 80% da chuva que cai, em forma de evapotranspiração. E ele fez um estudo também onde tinha a área de mata e uma área impermeável. Tá? E nos eventos de chuva forte, aí, pelo menos 60% desses eventos não geraram o que a gente podia chamar de uma inundação lá na frente, né, a vazão do rio que ele estava estudando, no caso ali dentro das fontes do Ipiranga ali, não chegou a extravasar em 60% das vezes nessa área, né, que não era concretada. Tá? Então, nos eventos extremos, tudo bem, acabou transbordando nos 2 lugares. Mas nos eventos um pouco menores, essa zona
de mata segurou muito bem. Ontem eles fizeram a apresentação, porque disseram o seguinte, que por conta dos 200 anos da independência, então existe todo um processo que está se alongando para a conclusão justamente das obras. Eles falam que são 2 piscinões que estão sendo feitos dentro desse sistema, mas eles colocaram exatamente... É jusante, né? Então, o problema é jusante. O que está acontecendo é o seguinte, se a montante, você tem lá o parque ecológico, né? Então, você tem uma concentração muito grande de árvores, você tem mata nativa lá e tudo mais. Quando você vai avançando, diz que são 9 quilômetros até você pegar, ele é afluente do... O Ipiranga é afluente de qual? O Ipiranga, tem o da Pantoatei. Então. Ele cai no Meninos, não, né? No Meninos é mais para baixo. No Tamanduateí. Isso. Então é o seguinte: quanto mais você vai avançando, mais a situação vai ficando crítica, porque maior é o processo de urbanização. Exato. E aí, como você disse, em condição crítica, ele inunda. Então ele fala, mesmo fazendo a previsão de 2 piscinões, o resultado que eles estão imaginando, ele depende do volume que você tiver de água, porque senão vai ter problema da mesma forma. Por isso que, quando o Ronaldo falou nos parques lineares, a gente tem que começar a pensar em urbanização levando mais em consideração esse fator ecológico, senão não tem como. Não tem como você concretar tudo e a água vai ter que ir para o ralo, entendeu? Agora, se você tiver... pequenas partes ou partes menores urbanizadas dentro de uma área maior vegetada, você diminui bastante essa situação. Tá? Então, seria importante, é claro que agora não dá para quebrar tudo e vamos replantar a floresta, vai ser muito difícil, mas seria o ideal. Sim, né? mas tudo nós estamos pensando aqui em 20 anos, aí é que está. Então, por exemplo, quando se diz, quais são as medidas que você deve fazer de curto, médio e longo prazo, será que dentro das medidas de longo prazo não tem que colocar obrigatoriamente um determinado número por exemplo, de parques lineares para você poder aumentar em X% a permeabilização do solo? Então, essa é uma questão que para mim, por exemplo, é relevante, para poder saber, olha, por exemplo, o que está sendo feito, ele é suficiente enquanto projeção? Porque vamos colocar assim, do ponto de vista das medidas de curto prazo, eu até digo para vocês o seguinte, o que foi que eu tinha apurado nesse período? De uma forma geral, os prefeitos têm pouca interferência nisso. Porque como essas obras são muito demoradas, então os processos, os contratos, as licitações são feitos muito tempo antes. Então, na verdade, por exemplo, no caso do Haddad, ele passou os 4 anos dele executando o que tinha sido projetado antes e ele não conseguiu fazer um acréscimo sequer. Mas veja, nós estamos falando de 4 anos. Agora vamos passar para médio e vamos passar para longo. Em função deste longo, será que é suficiente dizer que é só aquilo que o DAE está fazendo? Porque, basicamente, é essa a ideia que está se colocando. Pelo que eu estou vendo aqui, não é suficiente. Então, na verdade, para poder fazer a discussão e talvez até fazer um compromisso de ajustamento, existem outros tipos de medidas. Uma delas está ligada a gerenciamento de risco, que nem de longe eu tinha pensado, porque eu confesso, para mim a ideia é assim, o gerenciamento do risco, eu quero saber o que vai acontecer daqui nos próximos 3 meses. Então, ponha imediato nisso. Estava totalmente errado quanto a essa visão. Mas veja, nesse aspecto, talvez seja algo a ser ponderado. O quanto é que você vai executar? Então, tendo uma obrigação concreta, você vai ter que executar e vai ter que implantar determinado número de parques. Porque o que acontece hoje é o seguinte, projeto tem de tudo quanto é coisa, mas e execução? Não, mas vai ter dinheiro, não vai ter... Não, espera um pouquinho. Você vai ter que fazer uma destinação orçamentária, você vai ter que fazer uma previsão e ela não vai poder depender do humor do partido ou da pessoa que estiver sentada adiante a prefeitura. Então, essa é a questão. Por isso, talvez é importante... Porque é isso que eu quis perguntar para vocês. O que é que se considera que tenha que realmente ser posto para poder obrigar, na verdade, olha, eu vou fazer um acordo, como foi feito no caso do IPT, ele levantou todas aquelas áreas. Se não tivesse tido o acordo, teriam sido feito? Essa é a grande pergunta. A ideia que se tem é o seguinte, não, como não se teria feito, ou pelo menos não na concretude, na extensão, então para isso se faz um acordo. E aqui é assim, eu tenho 2 caminhos, eu deixo a ação seguir,
ou eu faço um acordo. A minha ideia é tentar fazer um acordo, só que eu vi que o conteúdo, ele não é só dizer se eu indenizo ou se eu não indenizo alguém, e se eu faço... nossa, é super abstrato o que eu estou falando. Um plano de curto, médio e longo prazo. Veja, agora já mudei até o conteúdo do que é o plano. Antes eu estava pensando em obra, mas não, só isso não resolve. Então, veja bem, se do jeito que está agora, já estamos chegando à conclusão de que as obras poderiam não resolver, você imagine como você falou, daqui a 20 anos vai estar mais urbanizado ainda, vai ter mais gente lá. Então, essa situação tende a se piorar muito, né? O ideal seria, sim, fazer as construções agora e ter locais permeáveis em volta, tá? A gente também tem... por exemplo, podia ter cisternas em cada um dos imóveis, vamos dizer, poderiam incentivar, a prefeitura poderia incentivar cada um a ter a sua cisterna. Vamos dizer que, num primeiro momento, começou a chover, até encher a cisterna, se cada casa tivesse uma cisterna, quer dizer, é cada pequeno grãozinho que a gente vai, né? Seria os parques, as cisternas. Outra coisa preocupante é a gestão de represas que a gente tem no Brasil, não vou falar aqui tanto no Sudoeste, mas no Brasil. Por exemplo, esse evento aí de Caieiras, né? E eu já fiquei 10 anos na Defesa Civil do Estado trabalhando também, e fui, por exemplo, para Paraguaçu Paulista, para várias cidades onde a gente teve estouro de represa. Tá? Então, as represas são geridas de uma forma muito temerária. O que acontece? Para você gerir o quanto de água você vai soltar ou não, você teria que ter estações meteorológicas ao longo de toda a bacia hidrográfica para ver quanta água está caindo lá em cima. Não é exatamente o que é feito, tá? A gente não vê isso. O que a gente vê é o seguinte: a hora que começa a encher, a elevar o nível, o cara começa a abrir a represa. Por quê? Porque senão arrebenta. Não tem gestão. E em Caieiras, por exemplo, como a gente falou, chegou um momento em que eles começaram a abrir e alagou a cidade toda lá embaixo. Mas eles abriram não para não alagar lá em cima, eles abriram porque a represa ia estourar. Tá? Então, o que tinha que ser sido feito? Tinha que ter lá as estações e, está chovendo lá, começa a soltar água antes da chuva chegar na represa propriamente dita. No plano metropolitano de gerenciamento de risco, não teria de ter... Sim. Teria que ter, obrigatoriamente. É um Só comentar um negócio. A gente tem um trabalho no Simbaju, que é o consórcio daquela região. E uma das propostas nossas, a gente até teve aquele evento que foi o menino, é criar na Bacia do Juqueri um processo de gestão em que a abertura da barragem está atrelada a um plano de avisar as pessoas, uma coisa... E o que aconteceu, por exemplo, nessa abertura, foi aquela chuva na madrugada, que ela parou entre São Paulo e aquela região, por conta do relevo. Até comentei, não sei se foi com você. Se vier para São Paulo, o estrago vai ser absurdo. Para nossa sorte, azar deles, foi para lá. Então, o Paiva Cássio, que estava com 35% da capacidade, em 1h30 ele encheu até a boca, porque a Sabesp jamais imaginava que ia chover tanto assim. Então, se tivesse um plano de gestão naquela bacia, isso era previsível. Se tivessem aberto Exatamente. Antes de começar a chover lá, abaixado Exatamente. bem o nível. Então, é bem isso. Na hora que a água chegasse, estava tranquilo, dava até para segurar. Então, essas coisas... E eu queria falar uma coisa. Eu vou falar aqui enquanto secretário executivo da Câmara Temática, não vou falar enquanto prefeitura. O que eu tenho assistido esse tempo inteiro não é só São Paulo. E por isso que a gente está postando as fichas no PDUI, não que a gestão de risco vá salvar qualquer coisa, mas ela vai começar a cobrar uma coisa que é uma prática da gestão pública, olhar fragmentado das coisas. Existem leis esparsas e ninguém senta para conversar. Então, a gente está vendo na gestão de risco e no PDUI uma forma de falar, pessoal, vamos começar a sentar, porque o nosso problema hoje não é nem tanto nas áreas que eu vou expandir, mas é consertar o que já está ocupado de forma errada. E hoje não tem ninguém que senta para pensar isso. Então, o nosso envolvimento no PDUI, promotor, é de começar de cima para baixo mexendo nas cidades. Porque de baixo para cima, eu, pessoalmente, já desisti. Estou falando muito franco, senhor. Estou falando nem enquanto prefeitura. E não é só São Paulo. O olhar sistêmico que a lei cobra é uma ausência. As pessoas não têm condição de sentar e planejar. Eles olham 4 anos. Nós temos que trabalhar políticas a longo prazo. Recursos hídricos trabalham a longo prazo, só que ele não dialoga com as outras políticas. Um exemplo crasso disso é o planejamento do metrô. Por que a linha vermelha está estourada? Porque eles pensaram num crescimento da cidade no vetor leste-oeste, numa dinâmica, só que São Paulo não respeitou. Então, essas questões que nós temos que cobrar.
Então, eu vejo na gestão de risco uma forma da gente começar a sentar na mesa e falar, pessoal, vamos trabalhar numa visão sistêmica. Então, acho que o PDUI pode ser assim, muito otimismo, mas ele vai buscar um pouco isso. Por isso que eu acho que assim, nós estamos apostando na ficha nisso, e pessoalmente eu estou acreditando que isso vai ser uma forma dos prefeitos acordarem e parar de tocar a cidade no automático e esperar a coisa acontecer. Torcer para não chover. Os riscos estão aí na cara, e se não tiver gestão de risco, a coisa vai ficar difícil. Não é só São Paulo. Esse caso de Franco da Rocha foi muito exemplar. Se tivesse um plano muito acertado, eu até teria que abrir a barragem por questão de segurança, mas eu estaria avisando o Franco da Rocha. Isso não aconteceu. Então, é essas questões que tem que vir à mesa. E que o Estado, na verdade, fica ausente, por quê? A coisa está muito solta. Então, eu vejo hoje, até pessoalmente, que a gestão de risco pode ser um caminho para as pessoas sentarem, entenderem o que está acontecendo e tentar juntar as políticas que são fragmentadas. Eu acho que o caminho é esse. Então, essa questão de Franco da Rocha poderia ser aberta a represar antes, vendo que estava chovendo, tá? Abaixado o nível e até a hora que a água, o mais grosso da água chegasse, poder segurar um pouco dessa água para diminuir a enchente lá na frente, tá? E isso a gente ainda deu sorte, que não choveu mais ainda e que a barragem não, se a barragem estoura, tá certo? Com excesso de chuva começa a passar por cima, estoura. Aí sim que a desgraça está feita. Posso fazer uma consideração? Eu acho que a gente está trabalhando com a questão de processos, né? Qual é o processo que a gente tem? Para a gestão de riscos, você tem os atendimentos emergenciais. Então, isso é o curto prazo. Você vai ter que ter alguma medida para fazer esse trabalho. Mas não só isso. Não, então, aí na sequência, em paralelo, não digo na sequência, em paralelo, você tem a preparação, o planejamento, né, a prevenção, que é isso que a gente está fazendo com esses planos e esses mapeamentos. Então, as coisas elas vão caminhar juntas. A gente fala isso há mais de 20, 30 anos, que o problema é a impermeabilização. Para mim não é novidade, para o Ronaldo não é, para o Cláudio também não é. E a gente vai, daqui 20 anos, a gente senta nessa mesa falando a mesma coisa. Né? Por quê? Porque tem uma filosofia engenheirística que vem do passado. Então, a engenharia resolve. Como é que a gente faz para quebrar com o paradigma da engenharia? Eu acho que é essa que é a questão. E os engenheiros hoje se dando conta que não vai resolver, porque realmente isso está furado. Né? Então, o que você faz hoje? Você tem instrumentos de planejamento. São as cartas. O que as cartas mostram? Mostram essas condicionantes do meio físico, porque ninguém planeja no ar, né? As pessoas planejam em cima de uma superfície, que tem um comportamento e que tem uma resposta. Então, a cartografia hoje, estando numa lei, que isso foi um avanço significativo, né? Ela é a porta de entrada para que você coloque. Precisa ter, é obrigatório ter esses instrumentos. Então, isso é uma recomendação. Se está na lei, a Carta Geotécnica responde, indica os terrenos das diretrizes, depois você vai ter que cumprir aquelas diretrizes. Se lá eu disse que é para fazer parque, não vou poder ficar aprovando para vereador fazer loteamento, porque ninguém falou numa expressão aqui que é o quê? Especulação imobiliária. A gente não falou nisso. E tudo está pautado pela especulação, de você abrir e ir ocupando, independente de qualquer coisa. Eu já fui questionada por secretária, perguntando, mas se você me disser que não pode ocupar essa área, que tem restrição, o preço da terra vai cair. Olha o significado da carta. Ou se você apontar que lá você tem uma área para ocupar que é boa, todo mundo vai querer especular e aquela área, o preço vai aumentar. Só de ouvir falar que tem uma carta que pode indicar, ela pode ser para o bem ou para o mal, o tempo todo. Mas é um instrumento que hoje está na lei e que, se a gente seguir os parâmetros que estão previstos pelas metodologias e que dão os resultados, porque isso é demonstrado, né? Eu acho que esse é um dos caminhos. E aí isso a gente vai juntar com o quê? Com o PDUI. Então, o PDUI, claro, ele tem um processo, nós não vamos fazer as 40 cartas, né, Cláudia? É impossível, a gente não tem nem gente, mas você tem o quê? Um cronograma de construção, de execução disso. Quem são as entidades envolvidas, quem são, se a gente vai formar massa crítica nas prefeituras, como o Ronaldo falou, que você tem que,
né? Essa necessidade de ter o profissional ali trabalhando. Então, assim, são coisas que você não resolve sozinho se você não resolver os outros problemas ao mesmo tempo. É essa a visão que eu tenho. Mas trabalhar no emergencial e no planejamento, e a cartografia, ela respalda sim. E eu acho que tem que ser respeitado as suas escalas com os resultados que ela vai apontar. E tem uma coisa, acho que tentar sensibilizar os governantes a enxergar isso. Porque, na verdade, se eu for parar para pensar, a gestão de risco já tinha que estar sendo colocada nas cidades para 2608. É só fazer cobrar o artigo 3º. Final. Eu tenho que tratar de forma integrada. Então, assim, eu vejo o PDUI como uma redundância, por quê? Porque, assim, já não dá mais para esperar as coisas acontecer. Eu trabalho há 12 anos, estou mexendo com chuva desde 2001. Nós estamos dando sorte em São Paulo há muito tempo. Não é só cidade, região metropolitana. Sorte. Aquela chuva que foi estourar lá na região de Franco, se ela vem para São Paulo, Michel, era o caos. Essa doutor. outra da Imigrantes também. Mesma coisa. Então, assim, nós estamos sempre... E aquela velha história. Só vão começar a se preocupar com os problemas na hora que acontece do outro lado. Não dá mais. Então, acho que tem que ter política permanente, visão sistêmica e parar de ter olhar fragmentado. Eu planejo, eu toco o meio ambiente, eu toco a resposta. Não dá, tem que ter um maestro que junte. Então, eu vejo na gestão de risco uma possibilidade de buscar a visão sistêmica e começar... Porque nós temos que trabalhar numa cidade que já cresceu desordenada. Nós já estamos com atraso. Nós ficamos de 72 a 2004 com um plano diretor que não atendeu o que a cidade precisou. Então, hoje, quer mais se preocupar em tentar gerenciar, porque fica essa questão, eu não tenho recurso para isso. Só que, enquanto não se tem o recurso, aquela comunidade, aquela região fica abandonada. Vamos gerenciar o risco. Mas não é só a defesa, tem que ser educação, tem que ser saúde, tem todo mundo. Até para treinar as pessoas a enfrentar o problema. É que nem o caso do Japão. O terremoto é uma realidade. Então, todo mundo tem exercício para enfrentar. Então, eu entendo que as enchentes, vamos guardar as proporções de um terremoto. Nós não vamos evitar. Eu fico feliz quando o senhor colocou isso. Porque, por exemplo, muitas pessoas, até por falta de informação, entendem, não, vamos resolver obra. Obra é coisa mágica. Não é mais. Nós somos uma cidade que não dá mais para consertar. O piscinão veio nos anos 90 como uma saída, mas ele não é mais uma saída. Ele é até uma saída para evitar sedimento e para o Tietê. Porque eles viraram, na verdade, lagoa de decantação de sedimento. Por quê? Porque não tem a visão da questão da erosão, aquela coisa maior. Então, acho que a coisa é bem por aí. Parar de ter a visão fragmentada, visão sistêmica e cobrar uma gestão integrada. E eu acho que o risco, não que a gente vai salvar a pátria, porque agora o que acontece? A tendência no andar da carruagem das grandes cidades é entrar no colapso. E aí os urbanistas não vão ter resposta para isso. Porque, eu não tenho mais o que planejar. Então, por exemplo, amanhã vai falar da cota ambiental. A cota ambiental é uma coisa muito legal, eu não sei como está aqui em São Paulo, porque ela vai dar um valor para uma determinada região, e se aquela região tem problema de enchente, que nessa região que você citou, se eu vou aprovar um prédio, ele vai ter que ter estruturas para reter água. Então, atenta amanhã com a cota ambiental. Ela vem como a saída para isso. E, por exemplo, você já tem lei de piscininhas, lei de um monte de coisa, vamos resgatar isso. É como o Álvaro falou, vamos fazer coisas simples para tentar amenizar o problema, porque a questão estrutural não tem dinheiro, e como não tem dinheiro, não se mexe, não se faz mais nada. Então, eu acho que o caminho é por aí. Em construções novas também exigiam uma compensação ambiental, mas não no sentido de plantar uma árvore, fazer áreas permeáveis dentro do terreno. Os senhores gostariam de fazer mais alguma colocação? Eu posso fazer um encerramento. Tá, então, eu quero agradecer mais uma vez, primeiro, a assistência às pessoas que vieram participar da reunião e, muito especialmente, a todos os palestrantes. Eu vou dizer que eu saio enriquecido daqui. A quantidade de informação que eu tive foi realmente impressionante. E, como eu disse, eu fiquei muito surpreso com a abordagem que foi feita. Eu quero parabenizá-los individualmente a cada qual. Eu acho que todos devem ter saído com a mesma impressão. Embora, vamos colocar o seguinte agora, do ponto de vista de cidadãos, nós ficamos também mais preocupados. A informação, às vezes, preocupa, né? Então, por conta disso, mas eu quero agradecer e eu vou declarar, então, encerrada por hoje, então, a audiência que vai continuar na quinta-feira. Muito obrigado a todos.